Olá pessoal, muito bom dia. Mais uma vez, estamos de volta. Apóstolo Manuel Israel, vosso conservo em Cristo Jesus. Estamos aqui nesta manhã de domingo para podermos então abençoar o seu dia conforme do costume, né? Temos lutado, trazer algumas novidades, coisas novas da parte de Deus para poder então enriquecer. Você que gosta de aprender, você que gosta de investigar, para facilitar então o aumento do conhecimento na área apostólica, principalmente para quem é apóstolo. Como eu dizia ontem, há poucas, bases no Ministério Apostólico, há poucos subsídios notáveis que nós podemos usar, que podemos manipular ou manejar. Então, por essa razão, estamos aqui sempre, ligados para podermos não aprender. E hoje eu estou ligado convosco, de volta, mais uma vez, para poder então lhes apresentar 13 principais radicais no Ministério Apostólico. Repito, são 13 principais radicais. Existem outras, mas nós queremos aqui apenas falar de 13 principais radicais no Ministério Apostólico. Ora bem, a primeira radical que eu gostaria aqui de falar, e que nós temos que ter muita atenção, é praticamente a radical que designa o nome do próprio ministério, que é, neste caso, o apostólico. Ok, então o apostólico é a radical que designa o ministério apostólico. E muita gente usa o apostolado, então não faz mal. Posso dizer que não, meu ministério é apostolado, também não faz mal, mas o correto seria, ou é, dizer apostólico. Ok? O meu ministério é apostólico. Veja só, ministério apostólico, tira a sua palavra ministério, fica o quê? Apostólico. Então eu posso dizer assim, no meu apostólico, ok? Como dizem os proféticos, no meu profético, então vou dizer, no meu apostólico, ok? É praticamente isto. Então, nós podemos falar apostólicos, a soma de vários ministros apóstolos. É o tipo profético. Então, cada profeta é um seu profético. Por dizer assim, bem, nós temos aqui muitos proféticos. Isto também é aplicável, apesar que é pouco mencionado, mas também é aplicável. O profético é o campo, todos eles exploram, mas só que cada profeta tem a sua funcionalidade. Então, nesse caso, falamos o seu profético. Há quem pode dizer assim, bem, observando o meu profético, também pode, Pode dizer assim, tendo em conta a minha capacidade profética, tendo em conta o profético que eu tenho, isso é aplicável. Também funciona no apostólico. Eu posso dizer assim, bem, eu, apóstolo Manuel Israel, no meu apostólico, na minha capacidade apostólica, posso muito bem. Como também posso dizer no meu apostolado. Então, meu amado, a primeira radical que eu gostaria aqui de falar é sobre apostólico. É uma designação ministerial do próprio ministério apostólico. Ok. Então, vamos na segunda ordem de radical. Estamos a falar agora sobre a corrente ou linhagem. Muito bem. Quanto à corrente ou linhagem, também é apostólico, mas felizmente como a palavra está no feminino, a corrente e a linhagem, então, em vez de ser apostólico, passa a ser apostólica. Exemplo, se eu faço parte de uma igreja cuja designação religiosa ou a visão da igreja é apostólica, então eu digo assim, eu faço parte de uma igreja apostólica, eu sou de uma corrente apostólica. Então a palavra apostólica, diferente do apostólico, já designa corrente ou linhagem apostólica. Ok, então vamos para a terceira radical. A terceira radical é acerca do verbo de conjugação da ação deste ministério. Então, quando nós vemos um profeta agir, nós dizemos assim, ele está a profetizar. Quando vemos um mestre agir, falamos assim, ele está a doutrinar. Quando vemos um pastor agir, falamos que está a pastar. Quando vemos um evangelista agir, falamos que está a evangelizar. Agora, quando vemos um apóstolo agir, como falamos? É sobre isso que eu quero aqui falar. O verbo de conjugação da ação. Quando nós vemos um apóstolo agir, a linguagem certa que nós devemos usar é que o apóstolo está a apostolar. Podemos falar apostolar ou apostolizar. Tanto faz. Apostolar ou apostolar são os dois grandes verbos de ação, de conjugação do ministério apostólico. Noutrora eu havia cometido um enclave, como falei ontem, eu dizia sempre que o verbo de ação do apóstolo é apostar. Mas, seguindo a ordem da radical, vê-se que não é apostar, é apostolizar ou apostolar. Mas o correto mesmo a se usar é apostolar, porque apostolizar fica um pouquinho mais além, mas também não faz mal. Podemos aqui usar então apostolar. Nesse caso, por exemplo, eu que estou aqui fazer, estou a apostolar, estou a expor o meu apostolado. Apostolar é o ato de
expor o seu apostolado ao público, não é? Fazer uma exposição do seu apostolado, do seu ministério, dar o que você tem para os outros, isto é apostolar. Não necessariamente deve ser conteúdos que falam do ministério apostólico, pode ser pregação, pode ser uma atuação normal como imposição de mão, libertação, tanto faz, todas as ações que o apóstolo faz é apostolar, ok? Muito bem. Queridos, então vamos para a outra parte, quero falar agora sobre o ato de apostolar, ok? O ato de apostolar, também temos uma radical, que é por coincidência a nossa quinta radical, temos uma radical que qualifica o ato de apostolar, ok? O ato de apostolar ou apostolizar, a radical que qualifica, chamamos de apostolização. Repito, apostolização. A apostolização é a ação de apostolar ou apostolizar. Muito bem. Agora vamos sobre a ordem de comparação. Bem, eu posso comparar dois profetas. Pois assim, olha, eu acho que o profeta Tony tem maior profético em relação ao profeta João. Ou posso assim dizer, o profético do profeta Tony é um pouquinho mais forte em relação ao profeta João. Há quem faz isso. Não é pecado. Isto é simplesmente comparar o profeta de cada um. Por exemplo, eu acho que o evangelista fulano tem mais habilidade na evangelização em relação ao fulano. Estamos a falar em termos de coragem, em termos de ação. Isso faz. Também funciona no ministério apostólico. Podemos usar variáveis de comparação para usarmos algumas radicais para determinarmos a comparação de cada apóstolo, ou de um com o outro. Exemplo, podemos assim comparar. Eu vou dizer assim, olha, eu acho que o apostolado do apóstolo fulano é um pouco mais forte em relação do apóstolo fulano. Apesar que nós no cristianismo não é muito aconselhável fazer comparação de graça, porque isso não se faz, mas eu estou aqui a ensinar, é aplicável. Isso aplicável é, se não se faz ou se faz, isso já depende de quem faz, mas na verdade é aplicável comparar essas coisas. Por exemplo, o meu apostolado é mais forte do que o teu. Eu acho que o teu apostolado é um pouquinho mais forte do que o meu. Isso faz. Então, a palavra apostolado em si também pode servir como uma variável de comparação. A outra variável de comparação é o apostolismo. O apostolismo. Pode dizer assim, o apostolismo de ontem é diferente do apostolismo de hoje. Estamos a fazer comparação usando a radical apostolismo. Também posso usar a radical apostolicidade. Exemplo, a apostolicidade anterior é diferente da apostolicidade atual. Estou a fazer comparação do quê? Do clima ou do movimento apostólico antigo com o atual. Em vez de dizer assim, o movimento apostólico antigo é um pouquinho mais forte em relação ao atual. Eu posso usar simplesmente a palavra apostolicidade. Em vez de falar o movimento, posso usar a palavra apostolicidade. Exemplo, a apostolicidade antiga é um pouco mais forte em relação à apostolicidade de hoje. Também usamos. Agora, queridos, vamos falar um pouco sobre os defensores ou apologistas ou apologetas. Também pode. Exemplo, eu posso assim dizer que as pessoas que defendem o ministério apostólico são chamadas de... Depende. Isso podemos chamar de apostolicistas. Apostolicistas são pessoas que defendem o movimento apostólico. O movimento não. Que defendem o apostolado. Porque existe uma parte da corrente religiosa, ou corrente teológica, que afirma dizer que os apóstolos já terminaram. Terminaram até os primeiros. Afirmam dizer que no nosso tempo já não tinha apóstolo. Apóstolo é o mesmo só de Jesus Cristo, porque para ser apóstolo, como disse Pedro, tem que ser alguém que viu Jesus, que ouviu Jesus falar, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que se vestia como Jesus, que andava com Jesus. Quer dizer, um montão de fatores que Pedro levantou só para poder então lançar sobre São Matias. Não é sobre isso que estou aqui a falar. Sim, estou a falar que existem pessoas que negam a existência do ministério apostólico. Por essa razão estou a falar que as pessoas que defendem, não as pessoas que denigrem, as pessoas que defendem o ministério apostólico são chamadas de apostolicistas. Agora, se for um homem, pode ser chamado de apostolicístico. Se for mulher, apostolicística. Agora, se for homem e mulher, podemos falar de apostolicistas. São pessoas que defendem o ministério apostólico. Muito bem. Agora vamos na última ordem de comparação das radicais. A última ordem é acerca dos discípulos ou alunos em formação. Muito bem. Amados, no passado, os filhos dos profetas, atenção, quando a Bíblia fala dos filhos dos profetas, não está falando de filhos biológicos dos profetas, está falando dos filhos na fé. Ou seja, os profetas que seguiam profetas que depois viriam se tornar profetas. Depois, quando eram já grandes, eram chamados de moço de profeta, moço principalmente aquele que andava com o profeta. O caso de Jezi, o caso de Eliseu, ok?
Mas, porém, toda a cúpula dos profetas pequenos, aqueles bebês, nenês que têm ministérios proféticos, não eram chamados de profetas, à luz da Bíblia, eram chamados de filhos dos profetas. Agora, quanto aos apóstolos, aqueles nenês, aquelas criancinhas pequenas que têm ministério apostólico e que andam com apóstolos modelos para poder seguir, para poder ter exemplo, não são chamados de apóstolos ainda. Eles são chamados de apostolinos. Se for homem, é apostolino. Se for mulher, é apostolina. Se for homens e mulheres, são chamados de apostolinos. A razão pela qual